Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma.net, no YouTube, no Facebook e noutras redes sociais. Vamos falar hoje do abuso de posição dominante da grande distribuição, do acordo que está em vista entre a União Europeia e o Reino Unido, da desgraça da América de Trump e do Brasil, não menos desgraçado que a América. Começamos então por Portugal e por falar do abuso de posição dominante da grande distribuição. Falamos nisto a propósito da condenação da Jerónimo Martins, que tem uma grande cadeia de supermercados na Polónia e que foi multada por impor preços aos agricultores que os condenavam à subsistência ou à falência. Essa condenação existiu por parte do regulador polaco, mas infelizmente o regulador português fecha os olhos a idêntica ou mais grave realidade ainda em Portugal. Porque em Portugal a grande distribuição ocupa 75% do comércio a retalho. Ora, isso permite-lhe fixar preços quer ao nível da compra, quer ao nível da venda. E aquilo que se verifica é que o oligopólio da distribuição, que é composto por, essencialmente por 4 grupos de distribuição, Jerónimo Martins, Sonae Continente, Intermarché, Euromarché e Lidl, praticam praticamente ao produtor os mesmos preços. As diferenças são praticamente mínimas e, por isso, há toda a evidência de que eles levam a cabo um cartel que impõe aos produtores preços sensivelmente iguais entre eles. Mas não é só isso. Todos eles também têm práticas de descontos enormes no que toca à produção, nomeadamente descontos para quebras, o chamado rapel, etc. Todos eles têm forçado os produtores a que eles próprios paguem as promoções. Fala-se aí nas promoções e que o Continente, ou o Pingo Doce, ou o Lidl, ou o Intermarché fazem grandes promoções, mas as promoções que fazem não são eles que as pagam, são os produtores que lhe vendem os produtos. E eles fazem recair sobre os produtores todos os descontos que fazem ao consumidor nessas promoções. Mas não só. Eles, inclusivamente, chegam ao cúmulo de exigir dos produtores que contribuam para o financiamento de novos estabelecimentos de venda dos seus produtos. Isto, obviamente, como todos nós sabemos também, para além de exigirem compensações por os produtos serem colocados num lugar mais visível, ou em segundo lugar de visibilidade, e tudo isso os próprios produtores pagam. Ora, essa riqueza é transferida para o estrangeiro. É a riqueza que a grande distribuição acumula e a grande distribuição tem as suas sedes no estrangeiro. Nomeadamente, o grupo Sonae, o grupo Jerónimo Martins, tem a sua sede na Holanda. E grande parte da riqueza que eles extraem da produção portuguesa é transferida para o estrangeiro, em prejuízo da produção nacional. E se os produtores poderiam aumentar e melhorar a sua capacidade de produção,
criar mais riqueza e mais postos de trabalho, não podem fazê-lo porque são mantidos ao nível de subsistência por parte da grande distribuição. Só o nosso regulador é que não vê isso. Bastaria pedir faturas e notas de crédito aos produtores para se perceber muito facilmente que a grande distribuição abusa da sua posição e não temos a mínima dúvida em que isto acontece, é um dos grandes inimigos de produção nacional e um dos grandes extratores da riqueza nacional que é drenada para o estrangeiro. Pergunta-se aqui quem regula os reguladores. Os reguladores, nós já vimos, estão em roda livre. E era importante que quer o Ministério da Economia, quer o Ministério da Agricultura, quer o Ministério da Indústria, se ocupassem desta situação de abuso de posição dominante e da falta de controle que os reguladores exercem sobre as empresas reguladas e que praticam a cartelização mais escandalosa e em prejuízo da economia nacional. Infelizmente, já não é a primeira vez que falamos disto aqui, mas até agora nenhum governo tem feito absolutamente nada para limitar os danos que à produção nacional, à economia nacional, leva a cabo a grande distribuição. Esperamos que os nossos repetidos apelos um dia sejam ouvidos e que algum ministério se ocupe a controlar os reguladores, porque se eles não forem controlados, eles estão completamente captados pela grande distribuição e por isso não exercem as suas funções como deveriam ser. Falamos então, como referi, das negociações entre a União Europeia e o Reino Unido para as relações económicas na sequência do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Essas negociações têm de estar terminadas, em princípio, na próxima semana, porque o acordo tem de ser levado ao Parlamento Europeu até ao final deste ano e, portanto, pouco tempo já há para essas negociações. Infelizmente, a União Europeia tem-se baixado demasiado ao Reino Unido. Embora o Reino Unido tenha cedido em algumas coisas, no que toca, por exemplo, à questão das pescas, que é uma questão essencial, no fundo, o Reino Unido pretende pescar em águas europeias, mas não permite que os pescadores europeus pesquem em águas inglesas. A União Europeia propôs inicialmente um período de transição de 10 anos, o Reino Unido de 3 anos e não tem avançado disto. O Reino Unido diz que as pescas são deles, e são, efetivamente são, mas então assim também toda a produção e todas as pescas europeias são europeias da União Europeia e, portanto, a União Europeia deve e pode estabelecer os limites que entender. Curiosamente, aí nesses limites, o Reino Unido já cedeu, porque queria impor taxas aduaneiras relativamente aos produtos vindos da União Europeia e não queria que a União Europeia fizesse o mesmo relativamente aos produtos vindos do Reino Unido, caso o Reino Unido exagerasse ou fosse contra o comércio leal entre a União e o próprio Reino Unido. Aí o Reino Unido teve de ceder, como teve de ceder nas práticas de defesa da saúde pública e do próprio clima. Resta agora as pescas. Pensamos que o Reino Unido, obviamente, não está, já cedeu em algumas coisas, não está em condições de deixar de aceitar um acordo com a União Europeia. A União Europeia
negociando, está em condições de impor um período de 7 anos de transição, mas não sabemos, poderá ser de 5 anos, como provavelmente o Reino Unido estará disposto a aceitar. Ora, apesar de tudo, Boris Johnson não sai mal de todo desta guerra com a União Europeia e limita um pouco os danos que a economia inglesa irá sofrer em consequência do Brexit. Não vai valer à Inglaterra, ao Reino Unido, não lhe vai valer o facto de ter uma moeda única, de ter a City, de ser ainda um grande centro financeiro, porque tudo isso vai desaparecer e provavelmente, se a Escócia vier a tornar-se independente, o Reino Unido será um país dentro da União Europeia igual a tantos outros países, com uma economia frágil, com uma economia isolada e um país condenado ao fracasso. Vai ser de grande potência que já foi, da primeira potência mundial que foi durante mais de 100 anos, vai ser um país quase irrelevante no contexto internacional. Em consequência da política ultranacionalista e cega de alguns governos conservadores britânicos. E daqui passamos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos que em breve irão ter um novo presidente e que acabam o ano de uma maneira trágica, provavelmente com 300 mil mortos em consequência da Covid. O governo de Trump foi um governo trágico para a saúde americana, para a vida dos cidadãos americanos, para o agravar das desigualdades, para a instituição de uma política de terra queimada contra as classes médias e contra os mais frágeis, particularmente contra os imigrantes. E essa política está a chegar ao fim, mas irá durante muito tempo ter as suas consequências. Donald Trump parece ainda não ter desistido de impugnar o resultado eleitoral. Na realidade, não passa de uma farsa levada a cabo pelo farsante Donald Trump. Aquilo que ele quer, aquilo que ele já sabe muito bem, é que não tem a mínima hipótese de impugnar a tomada de posse de Joe Biden. Mas aquilo que ele quer é continuar a receber dinheiro para, dizendo que é para gastar nos tribunais com uma guerra jurídica relativamente aos resultados eleitorais. Na realidade, ele quer acumular dinheiro para uma futura campanha, como ele já promete, em 1924. Ou até, não se sabe, para ele próprio. Vamos ver o que é que vai sair daqui, porque há muita água que ainda vai correr por debaixo das pontes, para se ver até que ponto é que Trump agiu de modo criminoso, favorecendo a família, levando a cabo negócios escuros, negócios que prejudicaram os próprios Estados Unidos da América, e o fim do poder dele irá fazer com que a capacidade dele impedir que os seus crimes e da sua família sejam apurados deixe de existir. Esperamos que os seus crimes e os da família sejam apurados até ao fim, para que a América não seja mais, não volte a ser o país indecente que foi durante estes 4 anos da administração Trump. Outro país indecente é o Brasil de Bolsonaro. Infelizmente, Bolsonaro continuará no poder até 1922 e continuará a destruir a nação brasileira, a instalar o caos. Ele não é só incompetente, não é só ignorante,
ele é sobretudo um mau caráter. E o mau caráter leva-o a brincar com coisas sérias, nomeadamente com esta da vacina, a poder transformar as pessoas num jacaré. Claro que isto é uma piada, mas já houve indivíduos ligados às seitas religiosas a dizer que a vacina poderia alterar o ADN e poderia fazer com que o homem virasse mulher e mulher virasse homem, criar pelos, etc, etc. Estes absurdos que as seitas religiosas propagam foram agora impulsionados por Bolsonaro de uma maneira criminosa, porque ele é Presidente da República, ele é um responsável, e foram impulsionados de uma maneira criminosa, dizendo com piada ou sem piada que não teria culpa se as vacinas transformassem as pessoas num jacaré. É este o tipo de caráter que tem Bolsonaro, que faz piada com coisas sérias, ou não se sabe até que ponto ele não acreditará nessa possibilidade. Ele é suficientemente louco para acreditar até nessa possibilidade, mas mesmo que não acredite, é criminoso que ele diga uma coisa destas, porque no fundo é desvalorizar a importância das vacinas. Ele que se tem mostrado contra a vacinação, que diz que não se vai vacinar porque já está imunizado, que pretende que a decisão do Supremo Tribunal Federal de obrigar a que todos os brasileiros se vacinem sob pena de perderem alguns direitos, nomeadamente de circular em lugares públicos. Ele quer fazer reverter isso, mas não pode, felizmente não pode. No entanto, a sua política, para além de ter instituído o caos no Brasil, o Brasil está neste momento num caos económico enorme, com um desemprego terrível, com o real a desvalorizar-se dramaticamente, com uma economia em colapso. E, inclusivamente, sem levar a cabo os propósitos que ele enunciou no seu projeto de governo, que foram as privatizações. Nem isso ele conseguiu levar a cabo, porque não há quem compre sequer empresas brasileiras. Bolsonaro, esperamos que os seus crimes e os da sua família sejam levados também no futuro a um tribunal. Quando ele perder o poder, certamente que será mais possível que isso aconteça. Esperamos que os tribunais brasileiros não assumam o seu papel lamentável de protetores da corrupção e do crime como têm atuado até agora. E que os crimes de Bolsonaro e da sua família sejam definitivamente julgados e eles sejam devidamente condenados, como certamente merecem, porque é óbvio, eles estão envolvidos em inúmera criminalidade, nomeadamente a criminalidade das milícias e até o encobrimento de criminosos ou o assassínio de criminosos indesejáveis para eles. Esperamos que o próximo ano traga algo de novo e de melhor para o Brasil. Desejamos isso, embora sabendo que o próprio povo brasileiro, anestesiado pela comunicação social, por uma comunicação social criminosa e vergonhosa, continua a votar nos mesmos corruptos de sempre, no Centrão, no PSDB, no MDB, enfim, nos grandes partidos que sempre levaram a cabo a corrupção no Brasil e que são os principais responsáveis por Bolsonaro ter chegado ao poder e por o Brasil não ser o país com a riqueza, com um mínimo de igualdade e de decência em toda a população, como ele poderia ser, sem as favelas, sem o sofrimento, sem o crime que poderia ser
porque, afinal de contas, havendo riqueza distribuída por todos, equitativamente, então o Brasil não teria a violência que tem, porque o crime e a violência, no fundo, são o resultado, em grande parte, da miséria que uma grande parte do povo brasileiro sofre. E com isto termino. Até ao próximo Política Impura, desejando a todos um bom Natal e um feliz Ano Novo, pedindo-lhes que subscrevam o canal da radiotransforma.net no YouTube, que partilhem, que coloquem gostos neste programa, a fim de que ele atinja os seus objetivos de reflexão e debate. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.